Olá, povo de Deus, boa noite a todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Estou eu aqui mais uma vez passando para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto muito importante acerca da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre algo que muitos têm dúvidas. Muitos têm dúvidas acerca da vida após a morte. O que vai acontecer na vida após a morte? As pessoas que estão lá que morreram, elas poderão nos ouvir? O que acontecerá lá no céu? De que maneiras viverão as pessoas que estiverem no céu? Como eles viverão lá? Tudo isso é o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Para começar, então eu gostaria de falar uma palavra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Vou começar lendo o versículo 13, mas também vou ler o versículo 14, também o 19, o 20, 21, 22 e 23. Diz assim, a partir do versículo 13 diz assim: E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã e nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então nós vemos aqui que muitos têm dúvidas. Será que existe uma vida após a morte? E se existe, como ela será? Primeiro, nós vemos aqui que realmente existe uma vida após a morte. E para nós cristãos, nós acreditamos realmente que a morte é apenas um transporte que transporta o homem, quando eu falo homem, tanto homem como mulher, para estar com Cristo, para estar com Cristo Jesus. E no versículo 13, Paulo ele disse: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo, se não houvesse a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Como alguém pode acreditar que Cristo ressuscitou e não acredita na vida após a morte? Que os mortos que estão hoje, um dia irá se ressuscitar para estar com o Senhor no céu. Então nós vemos que é real. Porque se Cristo ressuscitou, então os que estão mortos hoje também irão se ressuscitar. E aí o versículo 14 diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã, e nossa pregação é também vã a vossa fé. Versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, deixando bem claro, que se nós ficarmos aqui na terra só esperando pela vinda de Jesus, só aqui na terra, nós somos feitos os mais miseráveis. Porque o certo é nós esperarmos em Cristo o tempo todo e sabermos que, como nós não sabemos o dia de amanhã, se porventura nós vier morrer, nós saber que nós apenas estaremos morrendo, mas apenas esperando Jesus voltar para ser salvo. Tem muita gente que tem medo da morte. Que tem medo da morte. E que tem medo até de ouvir falar sobre morte. Mas eu não gravei esse vídeo aqui para
te assustar. Eu gravei esse vídeo para te trazer esperança e também para te alertar, porque querendo você ou não, a morte ela é real. E a morte ela virá para todos. Para todos, a não ser aqueles, e eu já vou falar na próxima passagem, eu já vou mostrar para vocês, a não ser aqueles que estiverem vivos até o arrebatamento, que não vão precisar passar pela morte. A não ser por isso, todos vão morrer, todos vão experimentar essa morte. Porque o versículo de número 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, aí a morte começou a surgir. E aí, daí em diante, né, aí começou lá em Caim matando Abel, e de lá para cá, muitos morreram, né? Começou a ter a morte. Então, todos vão morrer, né? Se não ficar vivo até o arrebatamento, vão morrer. Mas, então a morte ela é real. Mas assim como a morte ela veio por um homem, Adão, a ressurreição veio também por um homem, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou, mostrando assim que assim como ele ressuscitou, os que estão mortos hoje, quando ouvir a trombeta tocar, também vão ressuscitar. Também nos mostra, também um texto muito conhecido, 2 Tessalonicenses. Na verdade, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Nos diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala da morte usando o termo dormir. Ele começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Por quê? Porque quem morre como cristão, como crendo em Deus, como servo de Deus, esses apenas estão dormindo, estão apenas esperando o som da trombeta. Quando a trombeta tocar, eles vão ouvir o som e vão se ressuscitar, como diz aqui no versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiros. Outra coisa que nós aqui observamos, que aqueles que estão mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiros. Ou seja, eles vão se encontrar com o Senhor primeiros do que nós, o que ficarmos vivos. Então, eles terão esse privilégio de encontrar com o Senhor primeiro do que nós que estamos vivos. Tem muitas pessoas que também têm medo da morte. Tem medo da morte. Mas só aqueles que não têm esperança de encontrar com Cristo. Porque quem tem esperança de encontrar com Cristo sabe que pode até morrer, mas sabe que já estará salvo. Nós que estamos aqui vivos, tudo pode acontecer. A gente pode hoje ser crente de verdade, a gente pode estar se preparando, mas pode ser que lá no futuro
a gente dê um deslize e por esse deslize perder até a salvação. Mas aqueles que hoje estão mortos em Cristo, eles estão apenas aguardando o dia do arrebatamento, estão apenas esperando a volta de Jesus. Então eles já estão salvos. Pois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa palavra também serve de consolo para você, que perdeu um ente querido, que perdeu um parente, que perdeu alguém da família, alguém especial, que você um dia vai encontrar com esse seu parente, ou esse seu ente querido, esse seu amigo que partiu. Você um dia ainda pode se encontrar com ele, porque a Bíblia nos diz que depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, juntamente com os que estavam mortos, nós seremos arrebatados, estaremos juntamente com eles nas nuvens. Tá bom? E vamos ler também Lucas. Lucas capítulo 20, versículo de número 34, nos diz assim. Lucas 20, 34 nos diz assim. E respondeu Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então nós vemos aqui que após a morte não haverá mais casamento. Muitas pessoas têm essa dúvida. Será que depois da morte, será que lá no céu, quando nós estivermos no céu, será que haverá casamento lá no céu? Será que haverá casamento lá no céu? Tem muita gente que tem dúvida até assim. Meu marido morreu, um exemplo. Meu marido morreu. Será que se eu casar agora com outro homem, será que eu vou me encontrar com meu marido lá? E aí, como é que vai ser? Tem muita gente que tem essa dúvida. Porém, lá no céu, diz a Bíblia, não haverá casamento. Casamento é para aqui, para a terra. No céu não precisará de casamento. E nem se preocupe, porque você não vai sentir nem vontade de casar lá no céu. Lá no céu, nós seremos as noivas de Cristo. Cristo será o nosso noivo, diz a palavra do Senhor. Então, nosso casamento será com Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando estivermos lá no céu, nós não vamos precisar morrer mais, não haverá mais morte. Não haverá, a Bíblia diz também que não haverá mais lágrima nos olhos. Deus vai enxugar todas as lágrimas de nossos olhos. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, só haverá alegria eterna. Aí Isaías capítulo 65, vamos para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 65 também nos fala um pouco desse assunto. Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumprem os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e
as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então nós vemos aqui, esse versículo 17 é muito interessante, onde nós começamos a ler, que diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus está falando aqui, nessa passagem ele falou que haverá novos céus e nova terra, como diz lá em Apocalipse também. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, ou seja, quando nós estivermos lá no céu, nós não vamos lembrar mais das coisas passadas. Ou seja, das coisas que nós vivemos aqui na terra, nós não vamos mais lembrar disso. Nós não vamos lembrar das coisas ruins que nós vivemos aqui. Nós não vamos lembrar mais do sofrimento que vivemos aqui, das perdas que vivemos aqui, das dores, de tudo que passamos aqui. Nós não vamos lembrar. Isso será coisa passageira. Passageira. Nós não vamos lembrar mais nada disso. Será novos céus e nova terra. Uma nova vida para nós. E essa vida é uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 1. A partir do versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, pois vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, nós vemos aqui que lá no céu, Jesus foi para o céu. Para quê? Para preparar uma morada para nós. Jesus foi para o céu para preparar uma morada para nós. Para que lá no céu, todos nós se encontrar com o Senhor. Tanto nós vivos, que estamos vivos hoje, ou os que morreram em Cristo, vamos estar nos céus. E lá haverá muitas moradas. Não é poucas moradas, é muitas moradas para cada um de nós. Ou seja, lá haverá espaço para cada um de nós. Nessa cidade estará morando os filhos de Deus, os servos do Deus vivo. Amém? E assim é esta palavra. Eu creio que esta palavra ajudou você, esclareceu mais a sua mente acerca desse assunto. E eu tenho certeza que a partir de hoje você já vai saber pelo menos um pouco da vida, de como será a vida após a morte. Como será a vida lá no céu, ao lado de Deus, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fica com Deus. Convido você também para se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Uma paz do Senhor para você. Uma boa noite para todos. Em nome de Jesus. Amém.